Bom dia a todos. Gostaria de fazer um convite à Sra. Ministra, a professora doutora, para fazer parte da mesa nesta fase inicial e depois fazer a passagem, e ao Sr. Presidente da Câmara também, para, em conjunto, dar depois posse a todos os membros da Associação. O meu último ato como Presidente da Assembleia Geral é dar posse ao novo Presidente da Assembleia Geral, a quem desejo as maiores felicidades, o Dr. Álvaro Santos. Bom, agradecendo à Sra. Ministra e ao Sr. Presidente da Câmara o facto de estarem aqui connosco, o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Delegado Regional, o Sr. Presidente da CONFAP, o Sr. Presidente da FEDAPAGAI, os colegas, diretores de Comunicação Social, nós também a FEMPROF e a SPM, que também aceitamos estar cá connosco hoje. Também gostaria de agradecer aqui a presença dos colegas do curso de Multimédia e dos alunos da escola, que nos auxiliam também sempre nestas alturas do curso profissional de Técnico de Turismo, os alunos do curso de Multimédia que também estão a fazer o registro e, portanto, no fundo também o envolvimento da escola nesta sessão, embora ela seja simbólica, mais até para os diretores. E perante os poderes que me foram conferidos pelo Sr. Presidente da Assembleia Geral, de chamar os colegas que vão estar nos órgãos sociais agora connosco. Em primeiro lugar, o Pedro Alexandre Matos Tilde Gomes, que é Vice-Presidente da Assembleia, porque o Sr. Secretário Benjamin Pereira Moreira. Depois, para a direção, nós gostaria de chamar o Dr. Filipe Virgílio dos Ramos de Lima. Vice-Presidente de Direção, David Carlos da Rocha Sousa, Cascais. Secretária da Direção, Maria Manuela Vieira Machado. Obrigado. Obrigado. O vogal Eduardo Jorge Pato Cruz. Conselho Fiscal. Gostaria de chamar o Sr. Presidente, Jorge Manuel Gonçalves Sequeira, Secretária do Conselho Fiscal, Maria João dos Santos Melo Teixeira, está aqui. A tomada de posse dos órgãos sociais está concluída. Do Presidente Alto, os emprestados declaram a aceitação do exercício do respectivo cargo, assumem cumprir as suas funções e assumem também dignificar a Associação. Eu daria agora a palavra ao Sr. Presidente da Direção, ao Filinto Lima, que passa então agora a presidir a Associação Nacional dos Diretores das Escolas Públicas. A Excelentíssima Sra. Ministra da Educação, Professora Doutora Margarida Magno, a Excelentíssima Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Professor Dr. Eduardo Vitor, a Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Direção-Geral do Gestor de Centros Escolares, Dr. José Alberto Duarte, a Excelentíssimo Sr. Delegado da DGEST Norte, nosso colega e amigo Dr. José Mesquita, os outros anteriores que eu citei também são colegas e são amigos, a Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Executivo da CONFAP, Engenheiro Jorge Ascensão, representante, Presidente do Conselho Executivo da FEDAPAGAI, Engenheiro Carlos Gonçalves,
Queria também agradecer a presença de uma grande delegação da FEMPROF. Também queria dizer que recebemos mensagens da FNEC, do Dr. João Dias da Silva, não pôde estar presente num evento em Coimbra, mas manda cumprimentos a todos. Também recebemos felicitações por parte do Sindicato dos Inspectores de Educação e Ensino, através do Dr. José Calçada, também manda cumprimentos para todos. Ilustres sócios e ilustres sócias, caros alunos, está aqui formandos também, alunos, professores também, aqui alguns, e a RTP, Antena 1, Gaense, estão aqui, e também o Sr. Presidente da Escola, Diretor da Escola, o colega Álvaro. Novos e importantes desafios se adivinham para a nossa associação, disposta a representar e defender os interesses dos elementos do órgão de gestão, bem como influenciar, definir e concertar as políticas educativas. Assumimos como compromisso da ação representar os diretores e estar ao seu serviço, nos seus interesses e ambições, pautando a nossa atitude pela disponibilidade na escutação da opinião, contacto frequente e efetivo com o objetivo de promover a aproximação dos pontos de vista. Pretendemos que seja uma associação escutada e auscultada pelo Ministério da Educação, com agenda própria, respeitada e considerada pelos diversos parceiros educacionais, fazendo da proatividade o seu principal argumento, em detrimento da reatividade ou da emissão de opiniões isoladas ou alusas. Comprometemos-nos a pôr em prática os objetivos e princípios fundadores, designadamente o estabelecimento de um consultório de aconselhamento jurídico especificamente orientado para áreas de atuação dos diretores, proporcionar formação aos sócios e exigi-la ao Ministério da Educação, a defesa de transparência em processos de avaliação e intervenção levados a cabo pela Inspeção-Geral da Educação, com a publicação de guiões e grelhas de atuação, criação e publicação em área reservada de modelos e documentos administrativos e outros de suporte à ação dos diretores. Também pretendemos auscultar os sócios em áreas essenciais e estruturantes da ação dos diretores, das escolas e dos agrupamentos. E também vamos exigir mais confiança, mais competências, mais autonomia, uma autonomia efetiva ao Ministério da Educação. Tencionamos influenciar, definir e concertar as políticas educativas em consonância com o Ministério da Educação e outros parceiros, mesmo em matérias para as quais não somos chamados, criando uma agenda própria em defesa de uma escola melhor, mesmo que tal implique dissonância da equipa ministerial. Defendemos aumentar os níveis de exigência e de reivindicação. Revemos-nos na continuidade, mas também na mudança. Na continuidade, em relação ao espírito de convergência e de amplos consensos, atuando num ambiente cooperativo e salutar. Na mudança, na medida em que a experiência trouxe mais maturidade e, por isso, responsabilidades acrescidas, que devem ser usadas com mais-valia para os fins e objetivos sumariamente enunciados, tornando-se mais exigente, mais aglutinadora dos interesses dos líderes escolares e mais reivindicativa, fazendo-se respeitar pela tutela. Nesta altura, impõe-se uma palavra de gratidão. Quero aqui enaltecer os membros dos anteriores órgãos sociais e salientar, em nome dos respectivos presidentes, do Adelino Calado, da Mesa da Assembleia Geral, do Adalmiro Fonseca, da Direção, e do António Teixeira, do Conselho Fiscal, todo o esforço, entusiasmo e dedicação que deram à Associação. Eu, para vocês e para todos os elementos que compuseram os anteriores órgãos sociais, pedia de facto uma salva de palmas. Uma palavra de amizade ao Bina, colega que tratou dos aspectos administrativos. O Bina está ali em cima, o Bina não foi diretor, mas era a pessoa que tratava na associação dos aspectos administrativos. Agradeço também a tua colaboração, Bina. Para os elementos agora empossados, uma palavra de trabalho. Aos elementos dos órgãos sociais agora empossados, à Manuela Machado, à Maria João, ao Álvaro, ao Benjamin, ao David, ao Eduardo, ao Jorge, ao Luís, ao Miranda e ao Pedro,
Sabem que nos espera um trabalho árduo, mas gratificante, esperando de todos o mesmo empenho e dedicação que sempre colocaram nas lideranças das vossas escolas. Adotaremos uma atitude crítica, mas também construtiva, sem estarmos vinculados a qualquer ideologia, seja de que ordem for, pugnando pela defesa dos interesses da escola pública e pela inclusão de mais diretores escolares em torno deste projeto. Ao Presidente da Câmara Municipal de Gaia, uma palavra de reconhecimento. Eu queria agradecer ao professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues a cedência gratuita do espaço onde funciona a nossa sede. Nós temos sede, como todos sabemos, em Gaia. Reconheço no Sr. Presidente uma das pessoas que trata muito bem a educação, pelouro, do qual também é vereador, e que tem um carinho muito especial por quem lidera as escolas, os diretores. Muito obrigado, Sr. Presidente. À Sra. Ministra da Educação e Ciência, professora doutora Margarida Mano, e põe-se uma palavra de agradecimento. Creio que estamos muito sensibilizados pela sua presença, pois deslocou-se de propósito a Gaia, atitude de um enorme significado para a nossa associação. A Sra. Ministra sabe que os diretores têm vozes que emergem da realidade, do dia-a-dia nas escolas, tendo necessariamente uma visão diferente e, por isso, é enriquecedora de qualquer iniciativa. Pode contar sempre connosco no engrandecimento da educação e da escola pública. Queria agradecer ao nosso Presidente da Assembleia Geral, diretor desta escola, a cedência deste espaço, do auditório, um espaço magnífico, o trabalho prestado pelos nossos formandos e também pelos formadores, que estão a ser avaliados porque isto vai contar para a vossa prática pedagógica. Quero dizer que se eu fosse vosso formador, numa escala 0 a 20, vocês tinham uma nota 20. De facto, foram espetaculares e também merecem uma salva de palmas. Obrigado a todos pela vossa presença, que nos dá mais força, mas também aumenta a nossa responsabilidade. Contem connosco. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Direção, e eu pediria agora uma intervenção ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, e nosso amigo também, amigo da nossa escola e também amigo da nossa associação. Elementos cessantes e agora empossados, por isso da anterior direção ou dos anteriores órgãos sociais e do atual grupo de órgãos sociais, direção, Conselho Fiscal e Assembleia Geral, cumprimento naturalmente o Sr. Presidente da Direção, agora com novas funções, e se me permitem, um cumprimento muito especial à Sra. Ministra da Educação. A vinda a Vila Nova de Gaia neste contexto é muito significativa. Normalmente nós ouvimos os governantes dizerem a qualquer momento que vão ao norte e isso é normalmente uma forma simpática de dizer lá tenho eu que ir assim. Acontece-nos a nós o contrário. Não são muitas as semanas nestes meus 2 anos de mandato em que eu não tenha que ter a função, a obrigação de ir ao sul, a Lisboa, porque de facto uma grande parte das decisões operam-se naquele contexto muito específico do poder central. O que não sendo mau nem bom é apenas para já uma constatação. Queria naturalmente cumprimentar a Sra. Ministra, agradecer-lhe muito pela disponibilidade para cá ter vindo e deixar-lhe bem presente a ideia de que em Vila Nova de Gaia nós tentaremos e continuaremos a tentar, com cada vez mais empenho, a valorização da educação. Eu tenho dito várias vezes que o assumimos numa lógica quase civilizacional. A minha aprendizagem, até enquanto académico, a minha aprendizagem foi muito no sentido da valorização da família, das famílias, como um elemento estruturante da sociedade, a mais importante instituição social, como se diz. Mas a verdade é que todos sabemos que a família
tem uma função eminentemente reprodutora das realidades sociais. A família, pela sua importância, dá-se a uma missão que, inevitavelmente, diriam os biologistas, naturalmente, resulta em processos de reprodução social. A sociologia estudou isto durante muito tempo e continua a estudar. Os portugueses, que são um bocadinho mais ágeis, transformaram estas grandes teses académicas num provérbio, que é normalmente como nós resolvemos os assuntos, é criar um provérbio. Portanto, filho de pobre é pobre. Foi uma forma de dizer que há uma regra na sociedade que, não sendo uma regra determinista, é uma lógica de tendência forte, de tendência estrutural. Se a família opera este tipo de reprodução social, a convicção de todos nós, com certeza, a minha muito profunda, é que o elemento central na mudança social é a escola. É na escola que nós operamos aquilo que também os portugueses, de uma forma muito coloquial, chamam a função do elevador social. E, portanto, operamos esta missão de capacitar, de promover empowerment, nomeadamente nas classes mais desfavorecidas, nomeadamente nas classes médias em processo de ascensão social, e é a escola que consegue promover essa agilização. A escola é, por isso, um facilitador, é um elemento decisivo na mudança social, enfim, mudança social pela positiva. E o que nós tentamos fazer é, no quadro das nossas competências, que neste momento são apenas pré-escolar e primeiro ciclo, dar exemplo, e dar exemplo valorizando as AEC, que são um domínio que importa vir a valorizar de forma mais acentuada, valorizando um tempo pós-escolar para além do próprio tempo AEC, porque se percebe que há uma disfunção entre o horário laboral das famílias e aquilo que é a oferta escolar. Não tendo a escola que suprir, que ser o enquadramento, a estrutura de armazenamento das crianças enquanto os pais trabalham, tem, no entanto, a função de ter uma oferta que possa permitir responder com maior qualidade a este tempo, a este ato, que não tem que ver com os sentimentos que os pais têm pelos filhos, mas tem, em primeiro lugar, que ver com uma oferta pedagogicamente orientada, curricular ou extracurricularmente orientada e com qualidade para o processo de aprendizagem dos alunos. Se nós fazemos isto, também não posso deixar de dizer que o tentamos fazer de uma forma muito articulada com os agrupamentos e com outras forças vivas das freguesias e do concelho. Estou a referir-me nomeadamente às IPSS. Tem sido com as IPSS que nós temos feito as principais parcerias para que se desenvolva em todas as freguesias e no concelho como um todo se desenvolvam estas iniciativas. Numa lógica de muita articulação com as associações de pais, mas reconhecendo que em muitas escolas, infelizmente, ainda não há dinâmica suficientemente forte para nós termos a garantia de ter a disponibilidade de uma associação de pais, apesar do trabalho extraordinário que no dia-a-dia se vai fazendo e que vai fazendo particularmente a Federação das Associações de Pais de Vila Nova de Gaia, que eu aqui cumprimento, quer no seu Presidente, quer no Presidente da Confab. As associações de pais têm aqui um papel central, mas do ponto de vista da relação institucional, por lógicas burocráticas, etc., têm sido as IPSS os nossos parceiros. Ainda por cima acreditamos que neste processo conseguimos edificar um pouco mais aquele edifício a que chamamos o edifício da rede social, do trabalho não no quintal de cada um, de forma morada, mas do trabalho em rede, em articulação, onde cada um tem como missão trabalhar o mais ativamente que possa, despindo as camisolas da vaidade ou dos protagonismos, porque todos nós sabemos que quando atuamos em rede, quando engendramos um trabalho coletivo, a primeira coisa que perdemos, por muito que ganhemos noutros domínios, a primeira coisa que perdemos é o protagonismo. E deste ponto de vista eu acho que o protagonismo não faz sentido, porque quanto mais alguém quer ter protagonismo, menos missão coletiva, menos trabalho em rede se desenvolve. E por isso eu fico muito feliz, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista institucional, fico muito feliz por esta cerimónia,
pelas presenças muito significativas de professores, do Sr. Diretor-Geral, do Sr. Delegado da GEST, do Sr. dos cessantes, dos representantes da FENPROF. Eu julgo que é muito significativo. Nós não estamos perante uma sala a abarrotar, porque também não é esse o propósito, nem é esse o enquadramento, mas estamos perante uma sala a abarrotar do ponto de vista daquilo que representam as pessoas que cá estão e as instituições que cá estão. E quero deixar este enquadramento para dizer o quanto de felicidade encerra este momento para o município, mas também o quanto de oportunidade eu vejo neste momento. A oportunidade de, a partir de Vila Nova de Gaia, que passa a ter o comando da Assembleia Geral e da Direção, portanto, missão redobrada e responsabilidade redobrada. Eu sempre tive a impressão que a partir daqui nós havíamos de mandar nisto tudo. E começa a ser evidente, a partir desta relação, que se constitua um núcleo forte de representação da escola e dos professores, a partir, neste caso, dos diretores de agrupamentos. Eu tenho tido, e sem nenhum tipo de leitura, digamos, política, eu tenho tido muito a percepção de que nos últimos muitos anos, nos últimos 10 ou 15 anos, tem havido um inexplicável processo de desvalorização dos professores e da classe docente. Claro, quando eu digo isto, há sempre alguém que pensa, claro, tu és professor, estás a defender a causa e a classe, mas eu julgo que é mesmo verdade. E nós precisamos de revalorizar os professores. E revalorizar os professores passa por uma revalorização simbólica, bom, já agora, se possível, uma revalorização remuneratória, mas passa também pela valorização do seu locus institucional de presença e de diálogo, do locus institucional que, objetivamente, são os sindicatos, mas que são também associações de representação de interesses, a que nós fugimos a chamar representação de lobby, porque temos da palavra uma percepção errada e muito pejorativa, mas que seja uma lógica de lobby pela positiva, de defesa de interesses corporativos legítimos, que, na verdade, do meu ponto de vista, quanto mais são valorizados, mais também valorizam a própria educação, porque muitos destes interesses, repito, corporativos, são interesses que correspondem a um conhecimento profundo da realidade, ou um conhecimento profundo do tipo de trabalho que no dia-a-dia são todos chamados a fazer. Eu quase que não preciso dizer somos todos chamados a fazer, porque desde que temos um reforço de carga burocrática no nosso dia-a-dia, e eu também tenho, desde que temos um reforço de carga burocrática, percebemos que ficamos um bocadinho mais dificultados naquilo que era a obrigação de inovação, de criatividade, de uma dedicação a fazer coisas novas e a evoluir no bom sentido, porque ficámos extremamente agrilhoados a um conjunto de dinâmicas burocráticas que até as novas tecnologias nos vieram trazer. Eu ainda sou do tempo de ler alguns textos dos anos 70 e dos anos 80 que deixavam no ar a hipótese de que as novas tecnologias, lembro-me do Lipovetsky, por exemplo, que as novas tecnologias trariam uma espécie de tempo de tranquilidade, de supressão das burocracias, de resolução de problemas da malha administrativa. E as novas tecnologias eram um bocadinho isso, a componente da desburocratização, a componente da libertação do homem, de que o Lipovetsky também falava muito bem. A verdade é que nós percebemos que, à medida que se aprofundam as plataformas, as tecnologias, aprofunda-se também a diretora municipal de Administração e Finanças lá da Câmara, a diretora municipal mais não sei do que é, com plataformas, com redes, com coisas para preencher, com formulários online. E eu tenho um computador impecável lá no gabinete, já não consigo lá entrar porque ele é o meu principal inimigo do dia-a-dia. Por isso eu também julgo que temos aqui elementos de discussão para uma educação melhor, que passam pelo seu processo de humanização, pelo reforço da competência ou das competências da criatividade e da inovação, e os professores podem ter uma voz muito heterogénea, mas complementar, nos sindicatos, nas suas associações profissionais,
neste caso concreto, nesta associação que hoje se reforça. Eu queria cumprimentar, se me permitem terminar desta forma, muito pessoalmente, o professor Adalmiro Botelho. O professor Adalmiro Botelho, que é um jovem, era já o diretor da minha escola, da Escola Secundária da Oliveira de Douro, quando eu lá fui aluno. Isto vai há meia dúzia de anos. E eu nunca tive nenhuma dúvida de que ele era uma personalidade de Vila Nova de Gaia e da educação. Enfim, ele não é exatamente de Vila Nova de Gaia, tem esse pequeno handicap, é de Sinfãs, mas é quase a mesma coisa, porque também tem lá uma freguesia com o mesmo nome de Oliveira de Douro. E eu queria cumprimentá-lo porque ele esteve muito na gênese disto. Eu perguntava ao Filinto, de facto o professor Adalmiro esteve na gênese disto, mas eu acho que a grande virtualidade do professor Adalmiro Botelho não é sequer ter estado na gênese ou não ter estado na gênese, é ter sido o motor diário, o aglutinador, que nós agora tentamos ao mesmo tempo cumprir também, dentro do possível, fazendo pontos de encontro entre os diretores. Um ponto de encontro que pode ser um pequeno almoço, um pequeno jantar de Natal, que pode ser um momento de convivialidade ou um momento de discussão de temas importantes. Mas ter nos diretores parceiros privilegiados para nos chamarem a atenção do que estamos a fazer mal, para nos ajudarem a corrigir e a melhorar o que podemos ainda melhorar e para já agora também partilharem aquilo que vamos podendo fazer bem. Desejo por isso muitas felicidades aos novos órgãos sociais. As felicidades que vão ter, muitas ou menos, serão contributos decisivos para uma melhoria constante da educação, das escolas do país e, neste caso em concreto, aquilo que me diz respeito, das escolas de Vila Nova de Gaia, para as quais o próprio município está disponível para colaborar. Repito, para já, no quadro das responsabilidades até ao final do primeiro ciclo, mas com uma vontade de alargar essa esfera de competências, de disponibilizar meios técnicos e humanos que nós acreditamos poderem ser disponibilizados para um melhor serviço às escolas, pela convicção que tenho que se resolvermos muitos destes assuntos ao nível local, também evitamos a burocratização de que tantas vezes nos queixamos. E nós estamos muito disponíveis, até para me ajudar a evitar ir tantas vezes a Lisboa, nós estamos muito disponíveis para continuar a trabalhar e reforçar o trabalho e alargar os domínios de trabalho com competências que, objetivamente, ganhem mais estando no município do que estando, enfim, no Terreiro do Paço, no sentido positivo da expressão. Muitos parabéns, muito obrigado pelo convite. Espero que seja um tempo frutuoso, um tempo de trabalho frutuoso em prol da associação e em prol da educação. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, sempre com a sua uma intervenção com o seu lado pedagógico também, e nós temos o privilégio, nós, diretores de Vila Nova de Gaia, temos o privilégio de contatar frequentemente com o Sr. Presidente, apresentar as nossas sugestões, trabalharmos em conjunto. Portanto, há uma linha direta que nos permite ter este trabalho. E, portanto, isso também é muito positivo, porque está sempre aberto às nossas, àquilo que enfim, aos nossos problemas, mas também às soluções que temos que apresentar em conjunto. Bem, a Senhora Ministra deu-nos a honra de estar aqui na nossa escola, estar aqui na tomada de posse da ANDAEP, dos órgãos sociais, e portanto eu pedi à Senhora Ministra o favor de intervir, portanto, com certeza que é um prazer imenso tê-la cá e agradecemos muito a sua presença. Muito obrigado. Olha, muito bom dia a todos. Naturalmente, com um cumprimento muito especial para o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, para o Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos, Dr. José Alberto Duarte, e para o Sr. Delegado, Dr. José Mesquita. Um cumprimento muito especial também, naturalmente, para o acolhimento nesta escola, na pessoa da professora Anabela Armanda, não é? Que é Presidente do Conselho de Escola. Amaral, desculpa. Amaral. E, naturalmente, ao diretor da Escola Secundária, Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, e também, recém-empossado Presidente da Assembleia Geral, Dr. Álvaro Almeida Santos, professor Álvaro Almeida Santos,
Naturalmente também um cumprimento muito especial, e eu espero não esquecer ninguém, aos representantes de associações que estão aqui, de associações e de corporações, seja a CONFAP, seja a FEPROP, seja a FEBAP, a todos, seja, como digo, se está mais alguma que omito, as minhas desculpas, mas eu acho que é de facto um momento importante para estarem os parceiros a partilhar, digamos, esta posse. Naturalmente também um cumprimento muito especial para os membros, agora empossados, dos novos órgãos da ANDAIEP e também, que de resto já foi feito e festejado, a todos aqueles que terminaram as funções e que passem o testemunho depois da missão cumprida. Senhores diretores, senhores funcionários, senhores alunos em funções, não é? ou simplesmente a assistir, senhores jornalistas, enfim, a todos os que estão aqui presentes. Eu iria apenas, enfim, coloquei aqui 3 pontos que acho que gostaria de salientar. O primeiro tem a ver com, digamos, um agradecimento por ter sido convidado e poder estar aqui. Foi realçada a minha presença apenas significa, e foi assim que fiz questão de estar, um registro de uma evidência, um registro de que o Ministério considera que naturalmente este é um momento importante para a educação. É um momento importante porque é um momento de, digamos, revitalização, tomada de posse, renascimento cíclico e natural da associação, que é uma associação que é esta em concreto, mas eu diria que todos os parceiros têm esse papel, que é extremamente importante naquilo que é o papel, aquilo que é o processo de construir a tal escola melhor, de que já os que me antecederam falaram. E, portanto, de facto, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, que no fundo dá expressão à opinião daquilo que são os diretores das escolas públicas, é uma associação extremamente importante no panorama nacional e naquilo que tem que ser os diálogos fundamentais da construção da escola pública. Naturalmente que ser aqui, enfim, eu acho que quem pensa a escola tem que pensar nos territórios, não se pode pensar a escola sem territórios. Eu fico muito contente que a associação tenha a sede aqui e eu diria que, de facto, o território nacional e a escola nacional não pode ser pensada como uma abstração. É a escola e o seu contexto. E, portanto, nesse sentido, estar em Gaia, ou estar em outro sítio, mas estou em Gaia com muito gosto, até porque aqui há um cerco, não é? Isto é uma... mas estar em Gaia ou estar noutro sítio digamos, é o natural. Natural, enfim, se calhar não seria natural, era que todas as associações e todas as forças vivas da nação estivessem no terreno do passo. Acho que isso é que era uma normalidade. Temos esta coisa curiosa, que eu compreendo muito bem, de que por vezes as distâncias são diferentes, nos dois sentidos, não é? Portanto, enfim, se calhar do Porto a Lisboa, a distância do Porto a Lisboa, a distância de Lisboa ao Porto, psicologicamente são diferentes. Mas eu acho que isso só se trabalha estando presente, trabalhando os territórios e afirmando, no caso da escola, a escola nos seus contextos e naquilo que é a riqueza do nosso país, de norte a sul. Portanto, naturalmente que, como digo, é com muito gosto. Também ainda aqui, em termos de presença, eu gostava só de dizer o seguinte: estar presente nesta posse, como noutras, naturalmente também relevantes, como é, por exemplo, a que traduz os parceiros dos pais, ou, naturalmente, dos sindicatos, etc., é, do meu ponto de vista, algo essencial. Eu acho que os parceiros, na educação como noutras áreas, mas falando de educação, são os parceiros que têm de construir em conjunto aquilo que é a escola melhor, para hoje, mas sobretudo para o amanhã.
E eu diria que ouvia, enfim, independentemente do Dr. Filindo, mas já não sei exatamente como disse, mas defenderemos, enfim, em situação diferente do Ministério. O que me parece muito sinceramente é que, quando estamos a defender com responsabilidade aquilo que consideramos que é importante para construir a escola melhor, devemos fazê-lo e é suposto que o façamos, e acredito que a escola será, o resultado da construção será tanto melhor quanto as nossas posições forem discutidas, forem naturalmente que os níveis de responsabilidade são diferentes e provavelmente no final poderemos não ficar todos satisfeitos, mas o processo tem que ser de aproximação e, portanto, aquilo que eu acho que seria estranho é que estivéssemos sempre todos de acordo, senão teríamos a escola ótima, coisa que não temos e que vamos ter que trabalhar muito para continuar a defender num processo naturalmente de melhoria contínua. Eu penso que a maior aspiração de todos nós aqui é não só, digamos, a missão cumprida de construirmos uma escola boa para os nossos jovens, crianças e jovens hoje, mas sobretudo ter a tranquilidade de assegurar que aqueles que vão entrar no próximo ano letivo e nos próximos anos letivos encontrem uma escola melhorada face àquilo que foi o que aprendemos hoje e o que estamos a construir. E, portanto, muito obrigado por estar aqui, é, digamos, a minha primeira palavra. A segunda palavra tem a ver com a questão, e naturalmente, a questão da importância dos diretores. E obviamente que, no meu ponto de vista, esta associação não é uma associação qualquer, é a Associação Nacional dos Diretores das Escolas Públicas. E os diretores são, na construção da escola melhor, uma figura central, como todos sabemos. Penso que o modelo que existe de governação hoje, o modelo que já tem quase 10 anos, traduziu isso mesmo. Traduziu, digamos, foi um modelo onde, por um lado, a escola se assumiu na escola de uma forma mais formal, através do Conselho Geral, a participação e a integração da comunidade. E depois foi um modelo onde a figura do diretor, enquanto órgão unipessoal, passou a assumir uma centralidade em termos de responsabilidade, que, sem prejuízo, naturalmente, da colegialidade, e todos nós sabemos que só se trabalha bem em equipa, só se conseguem resultados enfim, satisfatórios e impulsionadores em equipa, mas naturalmente que a responsabilização no diretor é um elemento fundamental do modelo que temos e eu acho que é um elemento muito importante. Eu considero que os diretores são das figuras mais importantes, ou digamos, um representante das lideranças, porque todos sabemos que essas lideranças se reproduzem depois na escola, mas são de facto lideranças fundamentais para construir a escola melhor. Pela leitura que fazem, insatisfeita e reivindicativa, natural, daquilo que não está bem e querem melhorar, e pela visão que têm para a escola, uma vez que eles conhecem, como foi dito, e todos sabemos muito bem, a escola, o território e o seu contexto. Eu penso que os diretores aliam entre várias qualidades. Primeiro, são professores. E, portanto, ninguém melhor do que o professor para dirigir uma escola. Mas é um professor que não tem que se preocupar apenas com uma sala de aula, mas tem que se preocupar com o conjunto de várias salas de aula e com aquilo que é a escola para além das salas de aulas. E essa é, de facto, uma responsabilidade muito grande. Penso que o perfil dos diretores é por esta componente de professor, mas também de responsável e, portanto, no fundo, tendo que gerir todos aquelas restrições que todos conhecemos e gostaríamos de não ter, mas que temos, financeiras, de recursos, etc. É, de facto, alguém que, melhor do que qualquer outro, pode perceber aquilo que é o contexto, o diagnóstico e o que pode ser o futuro de uma escola melhor. A minha presença, de alguma forma, significa, pelo menos é esse o meu sentir, um grande respeito pelos diretores, como por todos os outros, mas, sobretudo, a noção de que são peças fundamentais na construção da escola. Uma escola que, eu não
não pretendo conversar muito, mas uma escola que é desafiante, não é? E é desafiante para todos nós. Eu penso que é desafiante porque o mundo está em mudança, porque há um contexto de mudança, mas há de facto muitas coisas, ou digamos, muitos processos em mudança que de alguma forma carecem de reflexão e de discussão no âmbito da educação e da escola. Todos sabemos que, por exemplo, a questão da educação e da internet, a questão da educação e das redes sociais, que é algo que sabemos que existe, sabemos que é importante, mas temos tratado um pouco à margem da escola. Eu acho que é algo, por exemplo, que nos deve fazer pensar em termos de futuro, em termos do que é a escola nesta nova realidade, e não estou a pensar apenas numa perspectiva de interagir funcionalmente com os computadores e com os programas e de saber TICs, não estou a falar disso, estou a falar de códigos de leitura éticos e de valores de escola, sobre o que é importante e o que não é importante, e em que medida é que nós, escola, conseguimos ter reflexão sobre isso e ensinar os alunos sobre a importância da forma como, a importância da forma, não da forma, mas a importância de trabalhar a informação no mundo onde a informação já não está na escola, já não está só na escola, como todos sabemos. E, portanto, eu acho que a escola, o desafio da escola é um desafio muito grande para todos e, naturalmente, que quem está com a mão na massa pode ter um papel fundamental nessa definição. Para terminar, e ainda em relação a este ponto, eu diria que foi com muita satisfação, por exemplo, que tive a oportunidade de ver que na avaliação externa que foi feita pela IGEC, no segundo ciclo, 2011-2013, em que três variáveis foram, digamos, estudadas, uma delas exatamente a questão da liderança e gestão, liderança e gestão é agora que assim se chama, e que pude ver que, agradavelmente, que, digamos, a variável com melhores resultados foi, efetivamente, a liderança e gestão, de cerca de 43% digamos, das avaliações se situavam em excelente, pouco, 0,5 e muito bom. Ou seja, 43% da avaliação, digamos, um sistema de avaliação que está testado, foi o segundo ciclo, todos conhecem e todos saberão que não se pode propriamente, ou seja, que tem independente, no sentido que, de facto, não é feito, é uma avaliação externa e com critérios rigorosos, e, portanto, foi muito compensador ver que, de facto, a melhor avaliação está nas lideranças. E isso é um excelente sinal, porque nós podemos não ter alguns cursos, mas se nós não tivermos professores, diretores, lideranças a fazer mudança, nós não vamos a lado nenhum. Eu penso que podemos ter muitos recursos, mas se não tivermos as pessoas certas para criar a tal escola melhor, enfim, acho que é uma visão muito mais compensadora ver a escola com as lideranças e com as pessoas que na escola e aqui na associação, de uma forma esperançosa e confiante, acreditam, podem contribuir para uma escola melhor. O meu muito obrigado a todos e os meus votos das maiores felicidades aos membros desta comunidade. Eu quero, antes de mais, agradecer a presença da Sra. Ministra, do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, do nosso Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares, o Dr. José Roberto, do Sr. Delegado Regional Norte, o Dr. José Mesquita, do Dr. Jorge da Extensão Regional, do Engenheiro Carlos, aliás, da CONFAP, o Engenheiro Carlos da FENAP, SPM, João, David, os colegas aqui, o Adalmiro, o nosso
sempre presente, portanto, connosco, e antigo Presidente da direção da Casa, Celino Caledra, antigo Presidente da Assembleia Geral também. Eu gostaria só de agradecer exatamente aquilo que acabou de dizer a Senhora Ministra, porque me parece que o processo de direção de escola é um processo, de facto, de liderança, deverá ser, é nisso que nós acreditamos, mas curiosamente nós estamos numa inovação paradoxal, é que, sendo uma figura unipessoal, mais do que nunca, os diretores recorrem às lideranças partilhadas e, portanto, distribuem a liderança através de outras estruturas, inclusivamente lideranças de alunos, e é a única forma de nós construirmos uma escola melhor. Mas estando livres para o fazer, sendo professores, sabem fazê-lo e fazendo de uma forma pedagógica, eu penso que a escola pública também beneficia deste facto. E beneficia também pelo facto de ter um rosto, porque se havia uma diferença relativamente a algumas escolas privadas, é que a escola pública acontecia em desvantagem porque era uma corporação, era um grupo sem rosto praticamente para as pessoas. A partir do momento em que toma um rosto, independentemente das características, paradoxalmente, dizia eu, ela começa a trabalhar, se calhar mais em conjunto, com maior responsabilidade, e também no sentido de orientar o seu trabalho para a mobilidade, aquilo que nós chamamos a mobilidade social, e, portanto, para melhorar o trabalho com os alunos. E pronto, eu parece-me que é este um dos aspectos importantes. O outro aspecto é o facto de os diretores serem professores. E eu espero, Senhora Ministra, que pelo tempo esta seja de facto a visão do Ministério da Educação relativamente aos diretores das escolas. É, por um lado, que eles sejam professores e, por outro lado, que esta noção, esta visão que a Senhora Ministra tem, que na nossa opinião é correta, se mantenha. Nós faremos na nossa associação e temos esperança nesse aspecto, faremos aquilo que nos compete para que isto seja conseguido e, sobretudo, que seja dignificada a escola pública, porque nós entendemos que a escola pública é aquela que pode garantir, garante a igualdade de oportunidades, a equidade. E, portanto, entendemos que este é um aspecto essencial. E, portanto, e como acreditamos nisto, também nos envolvemos na associação. Senhora Ministra, mais uma vez, muito obrigado a todos, agradeço a presença e desejo-vos um resto de um bom dia. Muito obrigado.